Meus queridos e amados alunos da segunda série. Hoje nós iremos tratar de um assunto dentro da sociologia, que são as minorias na estrutura e organização social. Então, quem são esses grupos que fazem parte dessa minoria na estrutura de nossa sociedade? Então, são os grupos marginalizados dentro da sociedade, devido aos seguintes aspectos: sociais, econômicos, físicos e religiosos. Porém, gente, o termo minoria não se associa aos grupos em menor número em uma sociedade, mas sim ao controle de um grupo majoritário sobre esses grupos menores, independente de quantidade numérica. São exemplos de minorias sociais atualmente: os negros, os indígenas, as mulheres, os homossexuais, os idosos, os moradores de rua e principalmente os portadores de algumas deficiências. Então, muito se fala, gente, alunos da segunda série, muito se fala, né, hoje em dia, sobre muitas minorias sociais, mas poucos dão conta que as chamadas minorias sociais são formadas pela maioria da população na atualidade. Então, as minorias sociais são os grupos de pessoas que se encontram em situações de desvantagens dentro de uma sociedade, principalmente de uma sociedade capitalista. São grupos que costumam estar à margem da sociedade e que sofrem preconceitos, discriminação, desigualdade e exclusão social. E tais desigualdades sociais podem ser causas assim, de muita hostilidade entre setores da sociedade contra esses grupos minoritários. Então aqui, minorias e direitos humanos. Então aqui nós vamos falar sociologicamente. O termo minoria refere-se dentro da sociologia a grupos sociais historicamente excluídos do processo da garantia dos direitos básicos, por questões éticas, questões de origem, por questões financeiras e por questões de gênero e sexualidade. Também pode estar no conceito pessoas que encontram situações de vulnerabilidade social, como os idosos e os portadores de deficiências especiais, como cadeirantes, deficientes visuais e outras deficiências. Aqui também, né, ao falarmos de minoria, ao falarmos de minorias sociais dentro da sociedade, nós vamos colocar também o pensamento, né, de uma doutora em justiça, né? Ela fala o seguinte: ao falar de minoria, estamos falando de grupos que estão submetidos, subrepresentados, em desvantagem no poder, seja esse poder econômico, seja esse poder político, seja esse poder religioso. Então, segundo a doutora Juliana, essa característica envolve grupos minoritários, étnicos, sociais e também de gêneros, como os negros, como as pessoas de baixa renda e as pessoas que estão à margem da sociedade. Então, a gente vai falar agora quais são as características dessas minorias sociais. Então, elas se apresentam como incapacidade de autoproteção, demandam proteção especiais do Estado, têm vulnerabilidade social, elas também mantêm distanciamento do padrão homogêneo da sociedade, elas sofrem opressão social e têm precária representação institucional. Historicamente, os grupos minoritários são aqueles que, por algum motivo, geralmente ligado ao preconceito principalmente cor, classe social ou gênero, ficam excluídos da sociedade, eles ficam marginalizados e eles não tiveram a plenitude de seus direitos básicos garantidos. Então, no Brasil, mais de 300 anos de escravidão dos negros, e mesmo após a abolição da escravatura em 1888, a população negra ainda sofre muito com racismo.
quantas questões relacionadas à sexualidade, no caso, né, os homossexuais, os bissexuais, e quanto às identidades de gênero também, sofrem diariamente agressões físicas, verbais e psicológicas. Então, nós temos, né, o movimento LGBT, que eles lutam para conquistar todos os seus direitos dentro da sociedade. Em relação ao gênero, a sociedade ainda é muito patriarcal. Exclui as mulheres e trata-as de maneira desigual em relação aos homens. Em determinados lugares e épocas, o tratamento dado à mulher foi ainda pior, retirando dela até o direito político, como o direito do voto. Então, no Brasil, né, nós mulheres, né, nós conseguimos o direito do voto pela Constituição de 1934. E a gente sabe, né, que a cada 7 horas no Brasil, uma mulher é morta. Então, ainda há muito preconceito, né, contra também as mulheres e há ainda também pouca representatividade no legislativo de mulheres, né, exercendo qualquer poder político. Então, nós sabemos, né, que na Constituição, por exemplo, o termo minoria não aparece em nenhum momento com esse significado. Mas, entretanto, né, a própria Constituição e outras leis são encontrados artigos que colaboram para que os direitos fundamentais das minorias brasileiras, de modo geral, sejam assegurados. Então, na Constituição Federal de 1988, que foi a última Constituição, a nossa Constituição vigente, a nossa Carta Magna do país, no artigo 215, assegura o quê? O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional. O Estado também apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. No parágrafo 1, inciso 1, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos participantes no processo civilizatório nacional. Então, entende-se que aqui, então, o Estado, né, no artigo 215, dá todo respaldo, né, para os direitos fundamentais das minorias brasileiras. Então, era isso que a gente tinha que falar, né? Espero que a gente tenha esclarecido alguma coisa para vocês. E nas nossas atividades, nas nossas aulas, nossas tarefas, nós vamos então tirando também as nossas dúvidas. Muito obrigada pela atenção e bons estudos.